Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês uma resenha. E a resenha que eu vou trazer aqui pra vocês é do livro Confissões de um Garoto Talentoso, Purpurinado e Intimamente Discriminado. Esse título enorme dessa saga, dessa série Confissões da Thalita Rebouças, que eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre esta leitura que eu fiz. Pra você que não me acompanha nas minhas redes sociais, eu postei um Recebidos que a Arqueiro me mandou este livro. Sim, este é o novo lançamento da Thalita Rebouças. A Thalita Rebouças está lançando Confissões, que é o último livro dessa saga dela, dessa série de livros dela. Este é o último volume e aqui a gente vai ter a história do Zeca. Pra quem não conhece, Confissões é uma série de livros aí da Thalita Rebouças. Começou tudo lá atrás com o primeiro livro, que era o livro que contava a história do TT. Depois a gente veio para o livro que contava a história do Davi e depois o livro que conta a história da Valentina. E pra finalizar, a gente tem o livro contando a história do Zeca, que eu confesso que é o livro que eu estava mais ansioso para ler, porque aqui a gente tem um garoto gay. Mas antes de eu começar a falar um pouquinho sobre este livro, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal e compartilhar esse vídeo com um amigo seu que gosta de Thalita Rebouças, que gosta dos livros dela, que eu tenho certeza que ele não vai se arrepender ao saber um pouquinho mais sobre essa leitura, porque eu tenho certeza que vocês vão amar este livro, porque ele é sensacional. E também deixando aqui só um disclaimer para vocês, que esse vídeo ele é uma parceria com a minha amiga Thaísla, do Amiga da Leitora. A Thaís, ela tem um canal aqui no YouTube onde ela fala sobre livros, ela fala sobre a vida dela de mãe, e é um canal, assim, incrível, gente. E a gente fez essa collab porque aqui vocês vão ter uma visão de um cara que é gay, e lá no canal da Thaís vocês vão ter uma visão de uma mulher hétero lendo um livro que fala de um protagonista gay. E, gente, este livro, essa capa aqui engana, porque ele parece ser um livro fofinho, parece, mas esse livro aqui me fez eu chorar litros, e vocês vão entender o porquê. Então, assim que vocês terminarem esse vídeo, vão lá no canal da Thaís, se inscrevam no canal dela, porque assim que ela terminar a leitura dela, ela vai postar a resenha dela lá também, pra vocês entenderem um pouco mais sobre a percepção dela deste livro da Thalita Rebouças. E ela tá me contando tudinho a experiência de leitura dela, e eu tô amando ver ela surtando com a escrita da Thalita Rebouças. Enfim, sem mais delongas, vamos lá falar sobre este livro de Confissões de um Garoto Talentoso, Purpurinado e Intimamente Discriminado da Thalita Rebouças. Neste livro, a gente vai ter a história do Zeca. O Zeca, ele é um garoto assumidamente gay e ele é super bem resolvido com a sua sexualidade. Porém, o Zeca, ele tem um pai e o pai dele é divorciado da mãe dele, que é a Zeni. E o pai dele se chama Hélio. O pai dele mora em Santa Catarina e até o momento os dois não têm muito contato aí um com o outro. A relação deles é bem distante e as coisas que o Zeca lembra dos comentários do pai dele são comentários muito preconceituosos e homofóbicos. O Zeca, ele também é um influenciador nas redes sociais, ele tem um Instagram super bombado, onde ele posta dicas de autoestima, onde ele explica para as pessoas como elas se amar mais, dá dicas de relacionamento. Ele é um blogueiro, assim, maravilhoso. Porém, o Zeca, ele tá querendo ampliar mais os horizontes e também com algumas dicas de amigos dele. O pessoal fala, Zeca, começa a postar vídeos no seu Instagram, porque você vai alcançar mais pessoas e a gente também quer ver mais de você. Então o Zeca, ele começa a pensar sobre o que ele vai falar. E vem na mente dele a ideia dele criar vídeos de tutorial de maquiagem. Já que ele fez uma maquiagem na mãe dele, ele postou lá no Instagram e a Mac notou ele e mandou alguns produtinhos pra ele. Então o Zeca falou assim, olha, postei, a Mac me notou, então acho que eu tenho talento. Então ele começou a fazer vídeos de maquiagem. E esses vídeos que ele faz é com os tutorial, entrevistando as pessoas e falando um pouco mais sobre a vida delas. Que são tutoriais muito incríveis, a gente tem aqui diálogos muito sensacionais, os diálogos que ele vai fazendo enquanto ele vai maquiando as pessoas. Não vou falar muito porque senão é spoiler pra vocês, vou deixar os spoilers um pouquinho pro final, mas são sensacionais os diálogos que ele tem com as pessoas enquanto ele tá maquiando elas. Só que como nem tudo são flores, a gente tem o pai do Zeca voltando para o Rio de Janeiro. E aí ele vai morar no mesmo bairro que o Zeca. Olha que
complicado pra esse garoto. Ele vai ter que se deparar com o pai dele homofóbico, que tem comentários super preconceituosos, e ainda com a madrasta que ele não gosta dela, e ela também não gosta dele. Então o Zeca, ele tá na pindaíba, gente, tá complicado pra ele, e ele assim, tá super preocupado com isso. E um dos motivos pra ele ter até esse receio de postar vídeos é também o pai dele, porque o pai dele é super homofóbico. Então durante o livro a gente vai ter essa relação aí do Zeca com o pai dele, como que o Zeca vai lidar com as críticas que o pai dele faz, como que o Zeca vai lidar com as relações que ele tem com a mãe dele, com os amigos, com relacionamentos também. Então tudo isso é abordado neste livro e a gente vai acompanhando ao longo de todas as páginas uma história muito envolvente, muito engraçada e cheia de diálogos com profundidade. Então, gente, essa aí é basicamente o resumo de Confissões e agora eu quero dar um pouco aí do meu parecer sobre esta leitura. Eu gostei muito da leitura, eu sou muito fã da escrita da Thalita Rebouças, eu já li vários livros dela, a série Confissões eu li inteira, o meu livro até o momento favorito é o livro do Davi, mas eu amo o livro da TT, amo o livro da Valentina. O livro da TT, ele tem uma adaptação feita pela Netflix, que é maravilhosa também, tem vídeo aqui no canal sobre, e é sensacional, gente. A escrita da Thalita é uma escrita muito dinâmica, uma escrita muito engraçada, ela sempre traz um bom humor na sua escrita, que é algo que eu gosto bastante, e ela sempre traz assuntos importantes dentro dos seus livros de uma forma leve, de uma forma que não fica aquela coisa muito densa, que vai te fazer você ficar pra baixo, sabe? Ela emociona sim, eu chorei neste livro, eu até pensei que eu ia gostar menos, mas eu gostei muito, muito mesmo da leitura. Eu achei que foi uma leitura muito bem proveitosa. E uma das coisas que me fez eu gostar ainda mais é que os livros da Thalita, eles sempre tem um pouco assim de romance nele, sempre traz um quesinho assim de relacionamento adolescente. E aqui a gente tem o Zeca, que ele é um cara que ele já tá na faculdade, sabe? Ele tá na faculdade de letras, ele é um garoto que ele já tá pensando mais no futuro dele. Então ele já tá um garoto aí bem jovem, que eu gostei bastante, porque a gente tá abordando aí um cara que é um pouco maior de idade, não é os adolescentes que a Thalita sempre traz nos livros dela. Então isso é algo muito legal que eu gostei. E a questão de relacionamentos, que eu também gostei deste livro, é que ela traz uma forma muito legal, porque o foco do livro não é o relacionamento do Zeca. E isso é algo que me deixou muito feliz, porque a gente não vê tantos livros que tem protagonismo gay sem que tenha um relacionamento envolvido, sem que tenha todo aquele dramalhão de relacionamento, de encontrar o boy perfeito. E a Thalita aqui, ela não coloca isso. Aqui o foco é a carreira do Zeca, o foco é a relação dele com a mãe, com o pai, com a madrasta, com os amigos. A gente tem sim o relacionamento do Zeca, ele tem relacionamentos durante o livro, mas o foco não é os relacionamentos amorosos dele, e sim os relacionamentos familiares, de amizade e também o relacionamento de trabalho dele, que é algo muito incrível, e isso me fez eu gostar ainda mais da leitura. Já um ponto negativo que eu preciso destacar aqui pra vocês é que as primeiras 60 páginas foram umas páginas mais complicadas de eu engatar na leitura. Não foi um livro que me prendeu na leitura muito rápido, demorou algumas páginas aí pra me prender na leitura. Eu acho que isso veio porque a Thalita, ela ainda estava pensando como ela ia abordar o humor do Zeca no livro. E depois da página 60 foi quando eu comecei a pegar mais nesse humor do Zeca. O humor das 60 primeiras páginas, ele é um pouco mais carregado, mas depois disso ele vai se tornando um humor mais leve, não usando tantas expressões assim. Então ele é um pouco carregado no começo, mas depois de algumas páginas, depois de 50, 60 páginas, a leitura ela fica bem menos carregada de muito humor. Mas ainda continua com humor, mas é um humor mais leve e a gente tem mais assuntos um pouco mais sérios. Mas uma coisa também que é muito positiva é que no primeiro capítulo, a Thalita, ela já introduz a história inteira pra gente. Ela já se situa você, assim, na história de uma forma muito imersiva. E este livro é um livro muito imersivo. Você se sente dentro da história, você se sente como se fosse amigo do Zeca. E isso é algo muito positivo que eu gosto muito quando eu tô lendo um livro, me sentir amigo do personagem. Dito essas coisas, gente, a minha nota pra este livro é uma nota 4. Eu gostei muito da leitura, foi uma leitura que me prendeu bastante. É um livro sensacional, espetacular, e eu acho que todo
mundo deve ler. Aqui a gente tem um prefácio do Lulu Santos, onde ele fala o seguinte: se na adolescência eu tivesse tido a oportunidade de ler esta obra, muito sofrimento poderia ter sido poupado. Então leia o livro, indique, compre e dê de presente. Talvez ele possa salvar uma vida. E é exatamente isso, gente. Este livro, ele salva vidas. É um livro que ele conforta o coração das pessoas. É um livro que ele ajuda muitas pessoas. Então, dê este livro para qualquer pessoa, principalmente se ela for uma pessoa LGBTQIAP+. Eu tenho certeza que essa pessoa, ela vai te agradecer muito, porque esta leitura vai salvar vidas. Bom, e agora eu vou para a parte com spoilers. Então agora, se você ainda não leu o livro, eu recomendo que você pause o vídeo aqui, vai lá, compre o livro, e se você puder, compre pelo meu link que tá aqui na descrição. Comprando pelo meu link, você me ajuda a eu produzir mais conteúdos aqui para vocês. Então, compre pelo meu link, vai me ajudar bastante. E agora eu vou começar com a parte com spoilers, falando um pouco mais da minha experiência de leitura e falando alguns spoilers assim, jogando aí na tela mesmo, que é umas coisas que eu surtei durante a leitura e eu preciso comentar com vocês. E também não me deixem falando sozinho aqui, gente. Comentem aqui embaixo a opinião de vocês sobre tudo que eu tô falando aqui no vídeo, hein, que eu quero saber. Bom, gente, como eu disse pra vocês, esse livro ele me fez eu me sentir como se eu estivesse dentro da história. E alguém que me fez eu me sentir ainda mais dentro da história não foi o personagem principal em si, que foi o Zeca, mas sim o professor dele, o Túlio. Na minha época de escola, quando eu estudava, eu não tinha professores que motivavam tanto os alunos a seguirem os seus sonhos, que motivavam os alunos a sempre buscar aquilo que eles queriam, almejar aquilo. A gente não era motivado a seguir aquilo que a gente sempre sonhou. E hoje, aqui na escola da minha comunidade, tem uma professora que é uma professora que ela motiva muitos alunos a seguirem os seus sonhos. E é uma professora que ela é super parecidíssima com o Túlio. Todos os alunos amam essa professora. Eu já ouvi muito bem falar dela. Não vou citar o nome aqui, porque talvez ela nem queira aparecer aqui no canal. Mas é uma professora sensacional. E quando eu li a história e vi o Túlio, ele me lembrou muito essa professora, porque é uma professora que motiva o aluno, motiva ele a seguir os sonhos. E o Túlio, gente, é um professor sensacional. É um professor que todo mundo gostaria de ter, né, gente? É um professor que, se você tivesse um professor desse na sua vida, com certeza você teria amado ainda mais estudar, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de estudar, mas se eu tivesse um professor que me motivasse a seguir sempre os meus sonhos, eu acho que eu teria amado ainda mais a escola. Duas outras personagens que eu preciso citar aqui, que eu amei bastante, foi a Zeni. A Zeni, eu achei ela uma personagem incrível. A Zeni, ela é sensacional. Ela é uma mãe que toda pessoa que é LGBTQIA+ deseja. Uma mãe que sempre apoia seu filho, seja lá o que for, ela sempre tá lá apoiando o filho dela, sempre dando conselhos maravilhosos. E a Zeni, gente, olha, não tenho palavras pra descrever como essa personagem é incrível. E toda vez que eu li o livro, eu, assim, iluminava meus olhos quando eu via a Zeni. Na parte que ela vê o Zeca de drag e ela se emociona, gente, aquele momento eu tava chorando. Eu me senti emocionada neste momento, porque eu falei assim, cara, olha que incrível, uma mãe que apoia muito seu filho, sabe? Eu achei sensacional. E a madrasta do Zeca, eu também achei ela perfeita. Ela não é madrasta, ela é boadrasta. E essa questão de colocar que ela não gostava dele, só que na verdade não era ela que não gostava dele, é que o Zeca, ele queria tanto colocar uma culpa para o pai dele ser essa pessoa homofóbica, que acabou culpando a madrasta. E a culpa não era dela. O pai dele é homofóbico, sim. O pai dele é preconceituoso, sim. Então, ele acabou jogando a culpa na madrasta como se fosse ela que estava transformando o pai dele. Mas não, o pai dele sempre foi essa pessoa. Sempre foi uma pessoa muito horrível com o filho. A relação do Zeca com o pai dele foi uma relação muito conturbada pra mim. Foi algo que eu fiquei muito chocado. Na festa, quando ele começa a falar aquelas coisas absurdas para o Zeca, eu fiquei assim com uma agonia dentro de mim, sabe? E eu comecei a chorar quando eu tava lendo aquele diálogo, aquelas coisas horrendas que ele falava pro Zeca. Eu começava a chorar naquele momento. Eram momentos assim que me deixava muito triste, muito, muito triste. E quando a gente vê a cena que ele pega o Zeca e ele tenta o seu próprio filho, gente, foi muito forte essa cena, o que faz com que o Zeca depois ele tente se
que foi algo assim mais chocante ainda. A Thalita, ela traz isso de uma forma tão profunda, tão imersiva dentro da história, que você começa a ficar agoniado enquanto você tá lendo. Você vai ficando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não é possível que o Zeca faz isso. E o capítulo, ele acaba com o Zeca com os comprimidos na boca. E você fica, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Você não consegue parar de ler e você tá chorando, você tá aos prantos, porque você tá passando por aquele momento totalmente, assim, desconfortável. Então é algo muito chocante e é algo positivo também da leitura, porque a Thalita, ela conseguiu colocar isso de uma forma muito imersiva no livro e algo que eu gostei bastante. E esse peso a mais foi algo que eu não esperava. Foi um plot twist, assim, sensacional, impecável. Outro plot twist também que a gente precisa falar aqui, que não foi tanto, mas que eu gostei bastante. O JP ser drag. Gente, eu não imaginava. Na hora que veio isso, eu falei assim, gente, meu Deus, eu amei o JP ser drag, amei bastante mesmo. Quero um livro do JP, Thalita. Você agora precisa escrever um livro do JP pra gente. Você escreveu o livro do Zeca, agora eu quero do outro grupinho, do grupinho do Zeca. Eu quero um livro do Berebs, quero um livro do JP, quero um livro do Túlio, quero um livro de todo mundo. Agora fica nas suas mãos, quero na minha mesa já. Thalita Rebouças, por favor. Então, gente, assim, o livro da Thalita Rebouças foi incrível, foi sensacional, foi um livro muito sensacional, muito gostoso de se ler mesmo. Teve momentos de choro, teve, mas teve momentos de alegria, teve momentos de roer as unhas. Então, assim, foi um livro incrível. Eu acho que essa é a palavra que define este livro. Incrível. Obrigado, Thalita Rebouças, por fazer um livro assim. Eu acho que muitas pessoas vão te agradecer, porque você vai sim salvar muitas e muitas vidas com essa leitura, que foi uma leitura perfeita. Eu amei bastante. Enfim, gente, essa foi a minha resenha de Confissões. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Este livro é sensacional. Eu recomendo muito que vocês leiam. O link para a compra tá aqui na descrição. Comprem este livro pelo meu link, porque vocês vão estar ajudando o canal. E me contem aqui nos comentários se vocês já leram, se vocês gostaram da leitura e o que vocês acharam, porque eu quero saber a sua opinião. Não me deixem conversando aqui sozinho nos comentários, hein? Muito obrigada, Editora Arqueiro, por essa parceria. E muito obrigada, Thalita Rebouças, por escrever um livro maravilhoso. E, gente, vão lá conferir o vídeo da Thaís também. Vão lá no canal dela, se inscrevam e aguardem o vídeo dela, porque eu tenho certeza que vai estar sensacional, porque todos os vídeos dessa mulher é maravilhoso. Um beijão no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!